Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Os preços pagos aos produtores de leite apresentaram tendência de queda no último trimestre do ano passado. A informação faz parte do levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos ver. Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revelam que o preço do leite pago ao produtor ficou menor nos últimos 3 meses do ano passado. Isso mesmo com redução da oferta. Resultado, 7,2% a menos do que em dezembro de 2020 na média do país. Mas em Santa Catarina, a cotação recuou 18,3%. O levantamento considera os 10 estados que mais produzem leite no país e nessa lista o Rio de Janeiro foi o que teve a menor variação, 2,6%. A Conab considera que as causas para a redução de oferta são os altos preços de insumos, principalmente por causa dos problemas climáticos que afetaram a produtividade dos grãos, além de combustíveis e energia. Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê criar um imposto de 15% sobre a exportação do milho até o fim do ano. Mas esta proposta não está agradando produtores e entidades ligadas ao setor. Você vai entender melhor nesta reportagem. A colheita do milho semeado desde agosto de 2021 no Brasil deve ser de pouco mais de 24 milhões de toneladas. Volume 16% menor do que as estimativas projetadas em setembro, quando se esperava uma colheita na casa dos 29 milhões de toneladas. Entre outros fatores, a estiagem no Rio Grande do Sul ajuda a explicar o recuo nos números. Para se ter uma ideia, a Agroconsult prevê quebra de 53% na produtividade nas lavouras gaúchas. No Paraná, as perdas nas lavouras podem chegar a 15%, cenário que colocou em debate a situação de abastecimento de milho em todo o país. Numa tentativa de fortalecer o abastecimento interno do grão, um projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional pretende taxar em 15% as exportações de milho até 31 de dezembro desse ano. O texto autoriza ainda que o Poder Executivo altere essa alíquota em até 10 pontos percentuais durante o período. No entanto, entidades representativas do setor são contra essa taxação proposta pela deputada federal Soraya Manato. Segundo o vice-presidente da Abramilho, não há riscos de desabastecimento para este ano e, portanto, não tem por que taxar as exportações. Tendo em vista que o nosso país pode passar a produzir esse ano aqui mais de 100 milhões de toneladas, mesmo com um problema climático na região sul-sudeste, a tendência é a produção passar de 100 milhões, em torno aí de 25 milhões é a previsão da primeira safra e os outros 75 milhões aí da segunda safra e terceira safra. Então a projeção de produção de 100 milhões de toneladas, com um consumo interno de 80, nós temos aí um superávit de 20 milhões de toneladas que podem ser exportadas. Na mesma linha se posicionou a Sociedade Rural Brasileira, que se diz contrária a qualquer tipo de taxação no agronegócio e a restrição de alternativas de comercialização das safras. E 2021 foi um ano de muita seca, né? Isso é público, um ano de muito prejuízo para o produtor rural e acho que principalmente é importante a gente colocar aí um aumento, né, de custo de produção. Né? Consequentemente, nós tivemos uma quebra de safra muito grande. Então, eu considero que a gente não precisa de serviço desse, que esse PL ainda, esse projeto 2814, continue ou muito menos seja aprovado. O Elias é avicultor, mas também produz milho em mais de 200 hectares em uma fazenda de Minas Gerais. Os planos são plantar mais 1.100 hectares do grão. Para ele, se o projeto for aprovado, o produtor de milho vai sentir o impacto diretamente no bolso. Quando essas intervenções do Estado acontecem, ou têm acontecido, pelo Executivo, elas têm sido feitas têm sido pontuais, sem taxações que onerem o produtor. E o produtor do Rio Grande do Sul já perdeu, não vai perder mais, não tem como perder. Para Donadelo, é preciso que o país invista em logística para que não haja desabastecimento em nenhuma região produtora. Tanto logística de armazenagem, a nível de propriedades rurais, como logística mesmo. Transporte, ferrovia, hidrovia, rodovias duplicadas, enfim. Outros tantos fatos aí que podiam vir a mitigar todo esse desgaste
Se o Brasil tivesse investido, a produção cresceu, tanto na produção de milho, soja, carnes, enfim. Então, com a demanda maior para a produção de proteína animal, demanda mais milho. A proposta sobre o projeto de lei tramita neste momento na Câmara dos Deputados e será analisada pelas comissões de Agricultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que, em caso de aprovação pelos parlamentares, deve vetar o projeto. Isso aí é uma interferência do Estado no livre mercado. Sim. Acho mais do que inflação pode ocasionar esse projeto. Poderia ocasionar até desabastecimento, desestímulo para o plantio. Se porventura aprovar, a gente tem aqui a caneta para o veto. Agora, uma boa notícia. Até o terceiro trimestre do ano passado, 9 milhões de pessoas foram empregadas em áreas ligadas ao agronegócio brasileiro. As atividades no campo já superaram o nível de empregos do período pré-pandemia, levando em consideração vagas formais e informais. Veja na reportagem de Felipe Barcelos e Alex Fernandes. Já são 10 meses trabalhando com o tratamento e plantio de algumas culturas. Contratado como trainee em uma empresa que produz grãos, fibras e sementes, Pedro está a um semestre de se formar em agronomia, mas já garantiu um posto no mercado de trabalho para colocar em prática tudo o que aprendeu na faculdade. De início levei um susto porque a atividade é bastante intensa, mas já imaginava que seria assim. Gosto de estar no campo. O que me faz sentir bem aqui. O Pedro faz parte dos mais de 9 milhões de brasileiros que fecharam o terceiro trimestre de 2021 empregados no setor agropecuário no Brasil. Número quase 7% maior do que o registrado no período pré-pandemia, no final de 2019. Um estudo elaborado por uma consultoria revela que o negócio está ficando cada vez mais valorizado. O número de trabalhadores rurais com até 29 anos é o mais alto desde 2015. Até o terceiro trimestre do ano passado eram 2.200.000 pessoas. O Pedro também faz parte desse grupo e começou no setor ainda mais novo, como estagiário. Inicialmente era no escritório, como monitoramento de imagem no DVI, e eu fazia esse monitoramento. Até que um dia surgiu a oportunidade de vir passar as férias na fazenda, férias da faculdade. Aí eu vim, desde então, estou aqui. Essa pesquisa considera que as tecnologias têm atraído cada vez mais os jovens para o campo. Isso pode ser explicado em parte por um aumento da inovação no setor, que exige trabalhadores mais qualificados, trabalhadores com maior capacidade de interagir com máquinas e equipamentos mais avançados. Então, isso pode explicar uma demanda maior para esse tipo de trabalho. E, por outro lado, há uma questão geral estrutural do Brasil de que a gente está tendo uma mão de obra cada vez mais escolarizada. O chefe do Pedro Henrique é o Gustavo, diretor administrativo e financeiro da empresa. Como gestor, ele explica o profissional que busca para inserir no quadro de funcionários e afirma que o perfil vai um pouco além do currículo. Ter as pessoas que trabalham conosco têm uma cultura dos nossos valores: honestidade, respeito, transparência, cooperar uns com os outros e agir como dono do negócio. A gente fala sempre que isso são as coisas que precisam para que a pessoa tenha sucesso, longevidade e potencial de crescimento dentro do nosso negócio. Porque nós entendemos que esses são os valores que fazem o profissional ter sucesso e que a gente quer que essa pessoa tenha sucesso junto conosco. Desde 2020, o número de colaboradores da empresa saltou de 350 para 550, crescimento que nem mesmo a pandemia conseguiu frear. Quem entrou nessa última safra de contratados da empresa foi o Guilherme. Tendo atuado no setor bancário e de educação, o agro nunca foi algo próximo da rotina dele. Até que surgiu a oportunidade de conhecer um mundo cheio de novidades. Eu não entendia praticamente nada do agronegócio, não sabia nem diferenciar o que é soja do que é feijão, mas hoje eu aprendi bastante. Toda a questão do processo do plantio, né, do planejamento do plantio, onde tem toda a questão da quantidade de insumos que vai ser aplicada, a questão da semente que vai ser utilizada, dos talhões onde vão ser plantados, até na parte do planejamento financeiro. Quanto ao futuro do mercado de trabalho no campo, o Pedro está otimista. Eu acredito que tenha bastante oportunidade, oportunidade para todo mundo sempre vai ter. Cada vez o agronegócio só vem crescendo e todo mundo se dedicar, quem quiser se dedicar no campo, tem vaga para todo mundo. Você já ouviu falar no feijão guandu?
Além de servir para a alimentação humana, ele ajuda no melhoramento do solo. E não é só isso. As folhagens são usadas como um importante reforço da alimentação animal. Vamos acompanhar na reportagem. Quando a gente pensa em feijão, logo associamos a alimentação. Seja ele do tipo carioca, preto ou como esse aqui, o guandu. De caroço pequeno, ainda é considerado uma iguaria na mesa dos brasileiros por não ter produção em larga escala. É usado principalmente para compor a dieta de quem não consome carne, já que é rico em fonte de proteína. Mas, por ser uma planta rústica e tolerante a secas e solos inférteis, o guandu acaba tendo também outra destinação, o melhoramento do solo. É uma leguminosa muito utilizada para fixação de nitrogênio no solo, utilizada para recuperação de áreas degradadas, né, onde você tem um solo muito pobre, um solo esgotado do ponto de vista de nutrientes, micro e macronutrientes. Então é utilizado para fazer a recuperação de solo, para evitar ainda mais a degradação da área. Localizada a pouco mais de 50 quilômetros de Brasília, a propriedade do Alcimar tem uma área de cerca de 100 metros quadrados destinada ao cultivo do guandu. Área que futuramente dará espaço ao cultivo de outra plantação. Ele explica de uma maneira prática como é o processo do melhoramento do solo. É uma planta que ela absorve da atmosfera o nitrogênio através das plantas e da parte aérea dela, faz essa fixação na planta, faz a fixação no solo e as suas folhas também com a adesão do nitrogênio, ao caírem no solo, né, vão fazer essa cobertura de solo. Então vai apodrecer, vai fazer a decomposição e vai melhorar, como a gente pode observar aqui, a qualidade do solo, onde você tem um solo mais rico em matéria orgânica. Prova de que o guandu promove o melhoramento do solo está aqui nessa área onde se vê capim e milho. Por quase 3 anos era o guandu que ficava aqui. E agora dá lugar a um milharal robusto e a capins que chegam a cobrir a altura do alcimar. Considerado de cultivo perene, a leguminosa tem um ciclo de produção que varia de 90 a 180 dias. Na plantação do alcimar, os brotinhos estão começando a nascer, o que indica que a colheita está se aproximando. Outro uso de guandu que tem crescido muito no Brasil é para a alimentação animal. Ele tem grande serventia para incrementar o teor de proteína da dieta e pode ser feito por meio de silagem ou de pastejo direto, como acontece aqui na criação de cabras do alcimar. É um substitutivo natural e vegetal para a questão da proteína animal. Então, ao invés da gente se utilizar única e exclusivamente da soja como componente da ração concentrada dos animais, a gente substitui por uma proteína de origem vegetal, no caso aqui as leguminosas, dentre elas o feijão guandu. O caroço do guandu não vai para a alimentação dos animais, fica separado para a semeadura ou alimentação humana. Os caprinos aqui consomem as folhagens que, segundo o criador, têm alto valor nutritivo e resultados satisfatórios no rebanho. O resultado ele é fantástico, né? É perceptível, de um dia para o outro a gente consegue perceber tanto na quantidade de leite produzido pelos animais, como também na qualidade quantitativa do leite produzido por esses animais, seja em sólidos ou em gordura. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com mais informações e espero você. Até lá!